segundo ano. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas, a aula número 5, e nós vamos falar sobre Cézanne, tá? Do impressionismo às vanguardas. Vou falar sobre a obra, né? Vou falar sobre o cubismo, a concepção que ele tinha de composição, né? A paisagem preferida, momento classista e também a preocupação com as formas. Bem, Paul Cézanne, tá? Pintor francês do pós-impressionismo. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1906, tá? E ele teve a sua obra, né, considerada como uma obra inovadora. Ele pintava seguindo um rigor geométrico, tá? E por causa disso, essa obra dele, ela funcionou como uma espécie de ponte entre o impressionismo e o cubismo, tá? E ele queria, uma das coisas que ele almejava é fazer quadros, fazer obras, que essas obras fossem uma arte de museu, tá? É a perpetuação através do museu. E com isso ele criou todo um sistema de representação dos objetos. Ele achava que os objetos tinham que ser representados de uma forma real, uma forma fiel, como eles realmente são, tá? E por causa disso ele acabou se tornando um possível precursor do cubismo. Por quê? Porque ele usava uma espécie de concepção, ele produzia dentro de uma concepção chamada concepção arquitetônica, em que ele se valia de algumas formas fundamentais, que era a esfera, o cilindro e o cone, tá? Que é justamente isso que posteriormente veio o cubismo a se valer, né? A preocupação dele maior, tá? Toda vez que ele fazia uma obra, era captar a forma daquela obra, quais as formas que estavam ali inseridas ali, tá? E com isso tudo ele começou a produzir obras que foi uma reação intelectual contra o prazer só das cores, que era justamente o que o impressionismo ele causava, né? A intensidade das cores, trabalhar com a luz, aquela coisa toda. Bem, dentro desse cultivo da paisagem, a representação de naturezas mortas, tá? Ele produziu figuras humanas em grupos, produziu retratos. A paisagem dele, tá? Ele tem um toque sutil do lado geométrico, tá? E uma das pinturas preferidas do Cézanne, tá? Era a cidade natal dele, que era Provença, tá? Então ele pintou o Golfo de Marseille, tá? Em várias versões sucessivas, em vários ângulos, várias tonalidades que ele usou. Nós vemos aqui nessa obra que eu deixei aqui para vocês, é o mesmo lugar pintado, só que olha a variação de cores, olha a variação de ângulo que ele usou para pintar, tá? O Golfo de Marseille, tá? Ele também, tá? Um dos pontos preferidos do Cézanne de pintar era o Monte de Saint-Victor, né? Sucessivas também versões, né? Pintou também mudando apenas o ângulo, tonalidade, mas sempre valendo-se do mesmo lugar. Bem, olha só, uma das coisas que também caía dentro da preferência era a natureza morta. E toda vez que o Cézanne ele pintava uma natureza morta, ele tinha por hábito pintar maçã. Você pode notar que toda obra do Cézanne vai ter maçã no meio. Então coloquei aqui para vocês notarem, olha, essa primeira natureza morta. A segunda mudou a atmosfera do lugar, colocou uma toalha mais bonita e tal, deu um toque de improviso, mas tem a maçã no meio, tá? Aqui também, né, colocou a fruta, né? Aqui nós temos uma outra obra que já é
pintando pessoas ou individuais ou em grupo, tá? Que é os jogos de carta, tá? Então nós temos ali 3 quadros e retrata a mesma situação com o jogo de carta, né? Aqui nós temos uma obra em que Cézanne, nessa obra, ele deu um toque classista, né, na forma que ele pintou a estrutura monumental e serena do personagem que ele representou, tá? Tem um quê de classismo no meio. Bem, resumo. O Cézanne ele gostava de estudar as formas geométricas, as proporções de cada objeto em que ele retratava, tá? Os temas preferidos dele eram naturezas mortas, frutas, objetos e flores, tá? E o que se tornou a arte de Cézanne radical em sua época e tão apreciada em nossa, foi o tratamento que ele dava à aparência da superfície, tá? Bem, por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.